Esse vídeo começa com uma autorreflexão sobre mim mesma, sobre o que eu estou fazendo, sobre onde eu cheguei, sobre aonde eu gostaria de chegar ou estar, como que eu vim parar aqui, por que que eu vim parar aqui e o que eu estou fazendo da minha vida. Ontem eu me peguei escrevendo algumas coisas, tentando entender o que poderia acontecer, né, o que poderia mudar na minha vida hoje, para que eu pudesse me tornar a pessoa na qual eu desejo me tornar. E eu descobri que eu estou totalmente perdida. Foi eu que me coloquei nessa situação, foi o universo que me levou à situação que eu estou hoje para que eu pudesse tomar uma atitude de mudança, ou foram só coincidências que me trouxeram e me fizeram estar aqui hoje? O porquê que eu tenho coisas que eu gostaria de estar fazendo, mas eu não consigo fazer? Por que que eu não consigo fazer? O que está me impedindo de realizar? Eu sempre tive o desejo, sempre tive a vontade de fazer muitas coisas, mas eu sempre me peguei tomando caminhos diferentes, seguindo outras rotas, quando eu de fato estava pronta para poder fazer. E isso foi me atrasando, isso acabou sendo um atraso para minha vida e gerando situações na qual eu sempre me pegava pensando: como que eu vim parar aqui? Por que que eu estou aqui e não estou lá? O que eu fiz de errado? Qual foi o caminho que eu segui que me trouxe para esse lugar, para essa situação? E não foram os caminhos, não foi o universo, fui eu que me coloquei e fugi constantemente, incessantemente de algumas situações para não precisar viver coisas que eu deveria viver, coisas que eu gostaria de viver. E faz um tempo que eu comecei nesse questionamento incessante, né, sobre quem eu quero ser, aonde eu desejo chegar, onde eu quero estar. Hoje eu me coloquei numa situação onde eu não tenho saída, eu não tenho caminhos, eu não tenho nenhuma rota, eu não tenho nenhuma direção. Tanto faz hoje se eu for para a direita ou para a esquerda, isso não vai mudar completamente em nada na minha vida, porque eu me coloquei numa situação para que eu pudesse de fato tomar uma decisão sobre a minha vida, e o universo talvez tenha me ajudado com os impulsos para que eu viesse parar aqui e estar fazendo o que eu deveria fazer. Esse vídeo não sei se é para mim ou se é para os outros, mas eu sei que eu precisava começar de alguma forma e de verdade não sei nem como que meu nome é Marise Lopes. Eu estou hoje na Bahia e foram 20 anos morando em São Paulo, e faz pouco tempo que eu vim para cá. Por isso que eu falei de ter me colocado numa situação onde talvez fosse para que eu pudesse me movimentar, e eu só estou falando isso para que futuramente vocês possam entender, né? Vão haver outras histórias, vão haver outros vídeos que vai conseguir conectar tudo o que eu disser aqui, mas a princípio hoje eu me coloquei numa situação em que eu não tenho direção para onde seguir. E essa foi a minha última alternativa. Alternativa para quê? Eu tenho sonhos, eu tenho objetivos, e não só aqui, como foi também no tempo todo que eu estive morando em São Paulo. Eu sempre quis fazer coisas, eu sempre quis me comunicar, eu sempre quis falar, eu sempre quis me destravar, deixar de acreditar em coisas que eu cresci ouvindo e que me fizeram me aprisionar nos meus pensamentos, me aprisionar na minha própria mente, que ultimamente tem sido a minha, não vou dizer inimiga, mas que tem sido ali o ponto forte para me aprisionar em situações que eu vivenciei há muito tempo atrás e que até hoje me seguram, e sem necessidade nenhuma. Eu tenho aprendido, tenho estudado muito para me autoconhecer, para melhorar, e cada vez que eu estou em busca dessa liberdade, eu me pego me questionando, então eu faço anotações e vou tentar entender de fato o que está acontecendo na minha vida. E ontem
eu me peguei pensando que existe sim algo, um caminho, uma situação que eu gostaria de viver, mas eu nunca vivi isso por conta desses pensamentos que sempre me aprisionaram. E assim como eu acredito que tenha outras pessoas que também se sentem aprisionadas por medos, por vergonha, dependência emocional, por necessidade de aprovação, por vergonha, por não estar se sentindo forte o suficiente para fazer. Seriam muitos os motivos pelos quais as pessoas hoje ainda se prendem e não vivem de fato a vida que gostaria de estar levando. Então hoje, assim meio que de repente, eu decidi que somente eu poderia mudar essa situação. Que não poderia ser o medo, não poderia ser a vergonha, não poderia ser a necessidade de aprovação de outras pessoas que poderia me paralisar e me fazer levar a mensagem que eu gostaria de levar, ou só viver o sonho que eu gostaria de viver, fazer o que eu gostaria de estar fazendo, que não é ter fama, não é construir um império, não é nada disso. Eu só gostaria de, através das minhas vivências e experiências, levar um pouco de entusiasmo, um pouquinho de esperança e de força para que outras pessoas também venham a querer se descobrir e sair dessa prisão que é a nossa própria mente, que nos faz se sentir abalados, presos. Vivendo o processo na raça. Ontem eu estava falando justamente sobre necessidade de aprovação. Esse tem sido o sentimento que mais tem me pegado nos últimos dias. Eu querer estar fazendo alguma coisa, mas ficar dependendo do que outras pessoas pensariam ao meu respeito. Eu tenho inúmeros sonhos, eu tenho inúmeros desejos, eu tenho inúmeras vontades, mas todas as vezes que eu penso em querer fazer alguma coisa, eu penso também, poxa, mas e se fulano vê eu fazendo isso aqui? E se a minha mãe, ou meu pai, ou meus irmãos, a minha tia, meu parente que mora lá do outro lado do mundo, chegar a ver eu fazendo isso aqui, como que eu vou me sentir? O que eu vou falar para eles? Como que eu vou mostrar para eles? O que eu posso falar para eles? Que somente é o meu sonho, que eu só estou fazendo o que eu gostaria de estar fazendo, e como que eu lidaria com as críticas que eles me fariam. De ontem eu tenho pensado, na verdade faz uns dias, mas ontem eu comecei a escrever, poxa, eu vou escrever tudo que eu estou sentindo aqui, para que eu possa ver um outro dia e enxergar o que eu poderia mudar, para que eu pudesse então tomar uma iniciativa de fato para mudar e fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Só que no meio desses pensamentos, eu mesma descobri que não tem o outro. Não tem a minha forma de se vestir, a minha forma de me comunicar. Tá? Não tem necessidade de eu necessitar de ser aprovada pelos outros. É o que eu gostaria de fazer. São os meus sonhos, são as minhas vontades, são os meus desejos. O outro, ele está lá vivendo a vida dele e eu sou a única responsável pela minha vida. Então, como que eu deixaria de fazer o que eu gostaria de fazer por conta do que o outro poderia falar? Era o outro que estava me culpando, que estava me aprisionando, ou eu que fiz dos meus medos e das minhas crenças uma prisão? Tem poder de acorrentar as nossas vidas ou as nossas decisões, até porque a gente não se propõe a acorrentar a vida deles. A gente não se propõe a delimitar o que ele quer fazer da vida dele. Então por que comigo não pode ser assim também? Por que eu não posso ir atrás dos meus sonhos? Por que eu não posso fazer o que eu gostaria de fazer? Por que eu preciso me sentir presa, sem direção, só por pensar, por acreditar que o outro tem esse poder sobre a minha vida? E são muitos questionamentos, e cada questionamento desse tem me apontado para tomar a decisão de seguir a minha vida, de acreditar em mim, de acreditar no meu potencial, de enxergar a verdade naquilo que eu gostaria de fazer. E sempre por ter pessoas que talvez não me apoiassem perto de mim, para não estar só, mas eu não teria coragem de vir fazer alguma coisa que pudesse contrariar de forma alguma
um amigo, um companheiro, um parente meu. E aonde eu cheguei? Hoje, muito tempo depois, fazendo o que eu gostaria de fazer. Talvez não da forma como eu gostaria de estar fazendo, mas esse é o ponto inicial para que eu venha melhorar e ser quem eu gostaria de ser. No YouTube, o número de pessoas que têm levado o conhecimento, têm levado as suas experiências, têm desabrochado na internet, né, sobre as suas insatisfações. E cada vez que eu assisto alguém, que eu vejo alguém que conseguiu se desprender, isso me move, isso me movimenta a querer me desprender também, e hoje é o que eu vim fazer. Me desprender dos medos, me desprender das pessoas e de acreditar na minha verdade. Quem é que poderia dizer que eu não poderia estar fazendo isso aqui hoje? Não vai impactar em nada, eu não vou estar prejudicando nenhuma outra pessoa se eu estiver falando coisas que estejam de desacordo com a vivência de quem está assistindo. Procurem, sempre procurem outras pessoas que vão conectar com vocês, porque sempre vai haver. Só não se permitam ficar presos em situações em que vocês não gostariam de estar só para agradar o outro. Não deixe de viver os seus sonhos, não deixe de ir atrás do que você gostaria de fazer, não deixe de lutar por você mesma, não deixe de enxergar a beleza da vida, da sua vida, da onde você chegou, de tudo que você passou, de todo o seu processo, por conta do que as outras pessoas achariam. Não faça isso com você mesma. Se você tem uma vontade, se você tem um desejo, se tem algo que arde dentro de você, faça. Faça sem esperar que alguém vai vir te aplaudir. Faça sem esperar a perfeição, sem esperar ser suficiente para agradar todo mundo. Não busque agradar a ninguém. Busque fazer aquilo que você gostaria de estar fazendo, busque fazer aquilo que te acende, que te traz fogo, que te dá tesão. Coisa que arde em mim, que acende em mim, é isso. É essa vontade de me comunicar, de me expressar, de trazer as minhas experiências com o intuito de que outras pessoas também venham se desprender das suas prisões, que outras pessoas venham se libertar de tudo aquilo que te prende hoje por conta de necessidade, por conta de vergonha, por conta de condições. Encare a vida da forma como realmente ela é. Se existe um processo para ser passado, encare o processo de frente também. Luta pelos teus sonhos, vai atrás dos seus ideais. Não sinta medo. Não sinta medo de errar, não sinta medo de cair, não sinta medo de ser rejeitada ou de ser julgada, porque isso vai acontecer. Infelizmente ou felizmente, nós não viemos aqui para agradar a todos, mas cada um tem uma missão importante aqui a ser feita. E quando a gente busca dentro de nós mesmos, que missão seria essa? A gente acaba descobrindo a verdade e acaba fazendo o que de fato deveria ser feito. Vai doer, vão ter processos onde você vai relutar consigo mesma, você não vai dormir ou você não vai querer acordar para não ter que fazer aquilo. Mas o que eu posso te dizer hoje é que faça, viva o processo, acredita, faz mesmo com vergonha, faz mesmo sendo julgada, faz mesmo sem ter reconhecimento, independente do que seja o seu sonho, independente do que seja, independente do que você queira mudar, né? Se é um vício, se é uma dependência, se é uma forma como o outro trata você, se dê permissão para viver as coisas que você gostaria de estar vivendo, se dê permissão para ser feliz, de atingir a sua felicidade da forma como você gostaria de ser. Não fique esperando que o outro delimite quem você pode ser. Quantas vezes eu já não me peguei triste por estar querendo gravar um simples vídeo e parar na frente da câmera e ficar horas e horas e horas e sem saber o que eu poderia falar, com medo de que isso não fosse prender as pessoas, mas sempre acreditando na minha verdade. Essa é a minha verdade, isso é o que eu gostaria de estar fazendo. O que você gostaria de fazer, não se prenda para viver no mundo do outro. Viva no seu, não alimente pensamentos que vão te aprisionar, assim como eu tenho estado aprisionada por muito tempo com
fervor, com vontade de fazer outras coisas, mas não fazendo por conta de pensamentos que não vêm nem de mim, são pensamentos do que o outro poderia pensar sobre a minha pessoa. Então, eu resolvi me desprender e que outras pessoas também possam se desprender desse tipo de pensamento. E ontem um dos meus questionamentos foi: até quando eu vou me permitir deixar que o outro possa delimitar a minha vida? O que eu posso fazer hoje para mudar essa situação? Eu preciso mudar, eu quero mudar essa situação, eu não quero seguir esse caminho, eu desejo seguir esse caminho aqui, é por aqui que eu quero ir. E eu vi até uma frase ontem, deixa eu ver se eu anotei isso aqui. Eu não anotei. Se eu sei qual o caminho, se eu sei o que eu quero fazer, do que adianta eu saber se eu não tenho coragem de ir lá e dominar o processo, de ir lá e aprender, de ir lá e errar? Até quando eu poderia ficar nessa situação? Como eu poderia sair dessa situação? E a única forma que me chegou hoje ao acordar é que a única forma de mudar toda essa situação seria vivenciando, passando então eu pelo processo. Se eu quero falar para outras pessoas sobre como passar pelo processo, então eu vou começar a passar pelo processo, estando bom ou não, estando certa ou errada, eu quero passar pelo processo para que outras pessoas possam ver também que é possível você passar por qual processo for. E, gente, você pode encaixar isso em qualquer área da sua vida. Com a infinidade de conteúdo que tem no YouTube, você consegue ver que tem pessoas com inúmeras situações assim que as prendem, desde medo, desde crença limitante, desde convivência com pessoas narcisistas, desde apego, desde carência, desde dependência emocional, a necessidade de aprovação. São inúmeros os sentimentos, são inúmeras as pessoas que vivenciam coisas que não gostariam de estar vivendo por prisões que muitas vezes são impostas pelo outro. Então, que isso sirva de incentivo para quem também quer passar pelo processo, para quem gostaria de mudar a sua situação, para quem não aguenta mais saber o que quer fazer, mas não consegue fazer, para quem tem um sonho, para quem deseja fazer algo e não consegue fazer só por ter medo e por ter necessidade de que o outro venha te aprovar. Não espere que o outro venha bater na sua porta e falar assim: poxa, começa, faz isso aqui, porque o outro está lá vivendo a vida dele tranquilamente, talvez dentro até das suas limitações, dentro das suas prisões, porque não tem coragem de fazer, não gostaria de ver você fazendo, porque não tem coragem de fazer, vai lá e vai te julgar no que você quiser fazer. Então não fique esperando que outras pessoas venham delimitar, de fato, a sua vida ou quem você gostaria de ser. Acredite em você. Ai, obrigada. Acredite na sua verdade, acredite que aquilo que você está fazendo é de bom coração, acredite que haverá pessoas que vão se conectar, mas também não espere que pessoas venham para te aplaudir. Apenas faça aquilo que acende o seu coração, faça aquilo que te dá ânimo, faça aquilo que faz você se sentir viva. Talvez vocês percebam um pouco de emoção quando eu falo, mas é porque foram muitos anos aprisionada num medo do julgamento das pessoas, nessa dependência de que o outro venha me dizer quem eu devo ser. Então, sair de tudo isso, me desprender de tudo isso é assustador, mas é revigorante, porque eu sei agora que eu sou capaz, agora eu sei que eu posso lutar e que o outro não pode mais me prender. Então, seja pagar de maluca pela internet, seja para incentivar, seja para trazer uma experiência, uma história, um apoio para alguém, eu vou fazer mesmo sabendo que talvez alguém não vai gostar,
mesmo sabendo que talvez não dê certo. Mas o não na vida a gente aprende desde nova, né? Desde pequeno lá a gente aprende com o pai e com a mãe que o não a gente já tem. Então a gente precisa aprender a ir em busca dos nossos sims. E hoje eu estou aqui em busca do meu sim para a vida, para minha vida, para a vida que eu quero levar. E eu espero ouvir de outras pessoas que eu não estou sozinha nessa, que não é porque eu estou enlouquecendo. Tem alguma coisa que também te prende? O que te prende? Por que te prende? Como que você pode fazer para sair dessa situação, mesmo passando vergonha? Porque a vida, na verdade, é isso, né? A gente precisa viver sem ter medo, né? O medo não precisa ser o nosso inimigo, ele precisa ser o nosso combustível para que a gente venha ter sede de vivenciar as coisas e vivenciar novas experiências e que essas experiências venham então trazer a liberdade que todos nós buscamos. E se você não está buscando, tá tudo bem também. Aqui é o relato de alguém que tem passado por isso, de alguém que gostaria de mudar toda essa situação e de alguém que hoje está buscando mudar. E vim só fazer o meu desabafo, contar o meu relato na expectativa, na esperança de que outras pessoas também venham compartilhar comigo os seus medos e os seus receios e os seus sonhos para me ajudar também no meu processo, para me encorajar também a querer buscar sempre mais a minha melhor versão. Eu agradeço a todo mundo que ficou aqui e um beijo no coração de vocês, que esse vídeo possa ajudar vocês ou pelo menos me ajudar. Até o próximo vídeo.